Eu queria iniciar aqui a nossa reunião, nosso encontro, agradecendo a participação de todos vocês. Conforme a gente vinha conversando aqui, realmente, eu acho que é motivo, né, para nos reunirmos, é motivo de festa, é motivo para celebrarmos. Eu estou muito feliz com esse momento, para ser muito sincero com vocês. Então, daí a razão de eu ter estendido o convite a vocês. Estou feliz também enfim, com vocês terem aceito e estarem aqui participando conosco. Eu estava agora à tarde dando uma recapitulada e buscando lá, enfim, uns rabiscos que eu tenho lá, os registros do nosso trabalho, e eu verifiquei que, na verdade, a ideia do audiolivro, ela teve presente desde a primeira reunião de trabalho que nós tivemos lá em fevereiro de 2020. Desde a primeira reunião, desde quando a diretoria se reuniu, e nós convidamos, e o Marcos também se voluntariou para trabalhar, esteve conosco desde a primeira reunião de trabalho. Então, desde aquele primeiro momento, o audiolivro esteve sempre na pauta, ali na agenda, e sempre foi um desejo nosso, né? Talvez até porque, a gente conversava um pouquinho também aqui antes de vocês entrarem, talvez por razão... Na verdade, é difícil trazer um motivo, né, a razão principal. Talvez porque, conforme dizem por aí, o brasileiro seja um povo que, de certa forma, os números mostram isso, o brasileiro, de certa forma, lê pouco, né? Eu até ouvi um tempo atrás que muita dessa culpa da pouca leitura é do próprio livro Durante, afinal, ele não tem imagens, né? Não tem figurinha, não tem imagem. Então, houve até a sugestão para que a próxima, enfim, para que a próxima revelação traga algumas imagens, vai facilitar bastante a leitura, né? Se trouxer vídeo, melhor ainda, nada como um filme. Mas, enfim, brincadeiras à parte, realmente o audiobook era um anseio muito grande da nossa comunidade. E foi com isso que nós começamos a trabalhar, em fevereiro de 2020. A nossa ideia inicial era nós desenvolvermos um trabalho de forma com alguém que pudesse apresentar esse trabalho de forma graciosa, um trabalho voluntário. E foi assim que nós começamos. Apareceram algumas pessoas que compunham a nossa comunidade, apareceram também algumas pessoas de fora da comunidade. Foi muito curioso porque apareceu uma conhecida de um membro da diretoria, e essa moça ela mora na capital federal. E aí nós chegamos a conversar com ela por várias vezes a respeito de como a gente imaginava que esse trabalho seria desenvolvido. Eu lembro o Marcos estava de mala pronta. O Marcos Dalmolin, porque ele estava de mala pronta para ir a Brasília para conversar com essa moça, levar um exemplar do livro para ela, né? Conversar com ela sobre detalhes, sobre a pronúncia de alguns nomes próprios ali. Então, ele estava de mala pronta para ir a Brasília, quando essa moça me mandou uma mensagem dizendo: olha, não quero mais, estou fora, né? E aí, depois dessas várias experiências, aqui dentro de casa, a gente resolveu fazer esse trabalho de forma profissional. Nós fomos, então, a campo buscar um profissional que pudesse fazer essa narração para nós. E aí que a dificuldade começou, porque nós buscamos esse profissional em alguns sites que oferecem o serviço dessas pessoas, e houve um retorno muito grande. Eu acredito até que o Neemias tenha tido uma experiência semelhante quando ele buscou desenhistas para o livro que ele também está trabalhando em cima. Mas eu lembro acredito que 80 profissionais responderam ao nosso chamado, e esses 80 que responderam, na verdade, mandaram amostras do trabalho dele. Então, vários mandaram aí 5, 6 arquivos de áudio para que nós pudéssemos analisar. Então, vocês vejam, na verdade, nós tínhamos lá 80 pessoas que mandaram cada qual 4 ou 5 áudios para a gente avaliar. Mas nós somos muito felizes porque a gente acabou
se dividindo em grupos de trabalho. A Desirê também participou bastante naquela oportunidade. Na verdade, eu sou muito grato a todos que compunham a diretoria naquela oportunidade, não só a Desirê, mas também a Magela, mas também ao Burim, que compunham conosco a diretoria anterior. Então, a gente se dividiu em grupos e a gente começou a analisar essas amostras que foram mandadas para nós. E ali começou a novela também, né? Porque essa pessoa que nós buscávamos, ela tinha que reunir algumas condições. Primeiro, ela tinha que estar razoavelmente próximo de alguma dessas pessoas que estavam trabalhando na organização do livro, a diretoria e mais alguns auxiliares, porque era necessário que nós, de certa forma, pudéssemos ter contato, pudéssemos conhecer e pudéssemos estar próximos dessa pessoa. Tá? Era importante também que essa pessoa, não que haja nada negativo nisso, mas era importante também que essa pessoa não tivesse um sotaque regional muito caracterizado, muito forte, né? Alguns áudios que chegaram para nós, acho que foi até o Flávio que avaliou alguns áudios que chegaram para nós, o sujeito ele parecia aquele personagem do analista de Bagé, né? Dali para mais carregado ainda. Então, não era possível que a gente conseguisse desenvolver um trabalho para atender o Brasil todo com um sotaque regional muito caracterizado, né? Então, dentro desse universo de pessoas, a grande dificuldade foi pensar aquela pessoa, porque nessa seleção nós chegamos a descobrir que, na verdade, nós podíamos ter o Cid Moreira gravando o livro Durante. Ia custar alguma coisa próxima de R$1 milhão, né? Imagine que maravilha, né? O Cid Moreira narrando o livro Durante, né? Mas, embora pudesse ser um trabalho maravilhoso também, como foi o do Gustavo aqui, da Mariana, era alguma coisa que, naquela oportunidade, era inalcançável para nós. E até porque, né, enfim, nós queríamos uma pessoa que tivesse uma característica um pouco diferente, uma pessoa que pudesse também ter uma voz um pouco mais jovial, pudesse entregar mais energia, pudesse vibrar mais. Então, é essa pessoa que nós buscávamos. E eu também dizia aos senhores daqui a pouco que o livro, essa minha experiência aqui à frente da nossa associação, há vários momentos assim que, dependendo da tua fé, dependendo da tua crença, você atribui ao acaso, né? E há alguns outros episódios que você é levado a crer que, na verdade, há algo mais, né? Então, por conta disso, nós chegamos a dizer aqui por mais de uma vez que não fomos nós que escolhemos, o Gustavo. A escolha do Gustavo, ela acabou se dando de outra forma, que, na verdade, hoje, para nós aqui, ela nem é muito... A gente ainda não conseguiu entender direito como é que foi isso, né? Até para que a gente possa falar um pouquinho disso, até para que eu também não fique falando sozinho aqui, eu queria que o Marcos, porque, na verdade, esse primeiro contato com o Gustavo, na verdade, nós pedimos para que o Marcos, né, fizesse. Então, Marcos, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós, assim, de como é que foi esse contato, como é que foi essa situação. Por favor, Marcos. Então, quando o Gustavo foi escolhido, ele mora muito próximo à minha casa em São Paulo. E eu sei que a gente falou várias vezes pelo telefone, conversamos, tal. Eu falei, vamos marcar o jantar, afinal precisava conhecer o Gustavo, que tinha mais cabelo, estava mais tranquilo. E nós fomos jantar no Shopping Morumbi e eu levei o livro de Urântia para ele ver. E a nossa conversa com o Gustavo sempre era aquela, né? O livro tem 2.097 páginas, né? E o Gustavo acreditou na gente. Até ele ver o livro por lauda, que também nós não sabíamos que tem mais de 4.000 páginas. Então, nós falamos, Gustavo, não, o livro tem 2.097 páginas.
Tem, porque as letrinhas estão pequenas. Se você pegar nos vários idiomas, eles diminuíram o tamanho da fonte para que coubessem 2.097 páginas. Mas a hora que você pega no modelo padrão de leitura, ele tem mais de 4.000 páginas. Pois o Gustavo me corrige se eu estou errado. Aí eu sei que o Gustavo pegou o livro, olhou isso o livro, mesmo. Falou, é isso aí, né, Gustavo? Ele pegou o livro, olhou o livro, falou, nossa, que legal! E aí ele ficou de fazer um orçamento para a gente, né? E ele mandou esse orçamento. Mas o ponto todo, e o Gustavo daqui a pouquinho vai falar para a gente o que ele sentiu, é que nenhum de nós tinha a mínima ideia do que significa ler o livro de Urantia em voz alta. Nem o Gustavo. Ninguém tinha ideia. Porque a forma como ele é escrito, as novas palavras, a entonação que você tem que dar, a maior parte dos narradores, eles costumam ter uma narração mais enfática, mais comercial. E aqui no livro você precisa de uma narrativa, uma narração não tão séria, não tão alegre, mas de um tom que esteja de acordo com a mensagem que o livro quer trazer. E isso não foi fácil ajustar no começo para o próprio Gustavo, e fora as palavras novas que o livro tem. E você imagina, você lendo aquela estrutura do português, como está o livro de Urantia, não é uma coisa corriqueira. Né? Então foi assim divertido, porque desde lá até o Gustavo entrar nessa história, começar a entender o livro. Conta pra gente como você se sentiu, o que aconteceu, Gustavo. Em quanto tempo você achou que você podia fazer o livro pra gente? Que também, que também não deu certo. Só pergunta complicada. Não, realmente, foi um processo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz pelo convite. Realmente é um dia também muito especial para mim, né? Foi um ciclo muito intenso e hoje acho que está representando o primeiro encerramento desse ciclo. Bom, realmente, né? O que aconteceu? Primeiro que achei muito legal o que o Milton falou, que, né, de certa forma, não fomos, né, não foi quem que escolheu, né, quem que ia narrar. Eu também tive a mesma sensação de que o livro de Urantia chegou para mim, sabe, como se fosse um objetivo realmente muito importante para realizar. Não era mais um trabalho, era um trabalho, eu nem chamo de profissional, tudo mais, mandei orçamento, fui remunerado para fazer o trabalho, mas foi um objetivo. Eu enxergo como um objetivo, independentemente se foi um trabalho ou não, porque é uma saga, né? É uma experiência mesmo. Não é uma leitura, é uma experiência. Então, agora respondendo o Marcos, né? Lá no começo eu fiquei muito entusiasmado, porque são assuntos que eu sempre estudei a vida inteira. Eu sempre busquei assuntos, né, questionamentos além do sentido a mais para a vida, né? Então, quando o Milton me ligou, na verdade, eu já achei muito interessante. Olha, nós temos um livro, não sei se já ouviu falar do livro de Urantia, nunca tinha ouvido falar, tinha sido a primeira vez. E ele explicou muito por cima, né? Porque não é difícil explicar exatamente o livro numa primeira ligação, mas já me despertou bastante atenção. E eu estava buscando esse tipo de desafio também profissionalmente, né? Então, aí eu fui atrás, ele me mandou o site, puxa, na hora eu falei, putz, que legal, nossa, agora o desafio vai se ajustar às expectativas, né? Orçamento, prazo, porque se depender de mim, vontade, já topei. Pois bem, aí que começa o primeiro problema, né, Marcos? Eu também não sabia orçar exatamente, porque eu nunca tinha tido um volume de um audiobook tão grande. O máximo que eu tinha gravado acho que foram 200 páginas, então a gente está falando
mais de 20 vezes, assim. E assim, é um pouco ingrato, né? Porque o profissional da voz, ele não é uma máquina, né? Ele não trabalha por escala de produtividade. Eu tenho o limite da voz, né? A gente tem o limite físico e o limite é também de uma pessoa gravar. Você não pode nem escalar, porque a voz muda. Então, caramba, né? Aí a gente fui atrás de muitas referências. Eu tenho muitos contatos de, inclusive, produtoras de audiolivro. Então, eu tinha a minha tabela e a gente... Então, esse foi o primeiro desafio. Puxa vida, é um escopo de trabalho completamente diferente do que eu já recebi. E aí, foi engraçado que, né, o Marcos... Acho que a primeira vez que eu falei para o Marcos, não, eu vou gravar em tanto tempo, nem o Marcos acreditou. Assim. Ele falou para mim, não, peraí, Gustavo, você tem certeza que você está... Eu lembro que foi um período... Não, foi um prazo absurdo, assim. Acho que foi 4 meses, né, Marcos? Não, depois eu falei com a minha fono, ela falou, fisiologicamente impossível, não tem como. Mesmo se você gravar tanto por dia, você não vai ter voz para concluir nesse prazo. Ok. Bom, só sei que aí bom, deixa eu fazer um segundo estudo, aí eu fiz uma leitura, outra leitura, a gente fez, acho que a introdução, teste, né, porque tinha que ajustar também, na verdade eu estava ainda concorrendo, né, enfim, foi um processo que também foi um descobrimento, né, para mim, como profissional, como mensurar esse projeto. Bom, e aí que eu me deparei com um segundo grande desafio, que é quando começou o projeto, o que eu tinha lido ali na introdução era uma pequeníssima amostra do vocabulário do livro. Então, o que aconteceu? O que eu tinha imaginado de tempo, né, de produtividade, caiu por terra, porque tinham muitos que... Fechou o seu microfone. Agora tá. Oi? Ok. Tá. Não, me ligaram, acho que foi uma ligação e acho que mutou. Bom, onde é que eu estava? Perto da minha... da leitura. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Aí eu fiz a primeira leitura. Quando eu comecei, né? Puxa, legal, tudo aprovado, vamos começar o trabalho. Eu comecei a me deparar com cada termo, né, diferente e principalmente a confusão, porque na leitura, né, a gente está habituado a ler termos comuns, né? Você lê um romance, por exemplo, hoje em dia, você tem um vocabulário muito mais popular. Então, e tem muitas palavras que você confundia na hora de ler, tanto que no início tinha muito mais erro, né? Quem revisava. Então, caramba, o prazo já estourou e eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus do céu, como que eu... Aí eu falava para o Marcos, né? Mandava no começo um monte de dúvida. Marcos, como é que pronuncia isso? Como é que pronuncia aquilo? Tá certo? Enfim, então foi o segundo grande desafio, né? Conseguir ser produtivo, conseguir ter um ritmo bacana, né? Porque tinha primeiro que tinha o escopo, né? De trabalho que foi acordado e a expectativa do pessoal, da comunidade para consumir, né? Esse conteúdo. Oi? Alguém fez uma pergunta? Pode prosseguir, por favor, Gustavo. Só uma interferência. Tá. Bom, continua, Marcos. Vamos fazer o seguinte, Gustavo. Eu vou, porque nesse momento houve a necessidade de nós, enfim, até a pedido teu também, a gente acabou mudando um pouco a forma de trabalhar. Nós passamos a ter revisores nos ajudando no trabalho. Isso. E eu queria pedir para que o Flávio trouxesse um pouquinho a respeito dessa situação,
nós também tivemos, até por sugestão tua também, em razão de compromissos profissionais seus, o Flávio, eu vou ter falar, houve sugestão sua de que nós tivéssemos uma segunda pessoa também nos ajudando nesse trabalho, e, coincidentemente, houve muito pedido da nossa comunidade para que nós também tivéssemos uma voz feminina. Eu recebi várias mensagens, mas, Milton, não vai ter uma voz feminina nesse negócio aí? As mulheres não vão ter vez, não vão ter voz, não vão... E tudo foi se encaixando. Eu queria que o Flávio trouxesse um pouquinho para nós desse momento, por favor, Flávio. Pois não. Exatamente. Essa questão toda dessa escolha aí do Gustavo, né, ela foi antecedida por outras duas escolhas que nós estávamos mais ou menos definindo, né? E eu lembro que eu não lembro o nome dela, mas era uma paulistana também, que ela ficou de ler o livro, ficou de mandar um documento lido e tal, só que ela não tinha um estúdio, na verdade, para fazer isso em casa, né? E aí ela estava nos enrolando, era 15, 20 dias, nós já com pressa de começar a leitura, e aí meio que acertado com ela, e aí ela ligou um dia e falou assim, olha, eu vou desistir, eu dei uma olhada, é uma obra muito grande e eu acho que eu não tenho condições, né? E isso, né, depois que tu tem, de repente, tudo planejado, mais ou menos ajeitado, tu acha assim, agora vai, né? Valores acertados, negócio, caiu tudo por terra e recomeçou tudo de novo. Aí vem a história do Dalmolin, né, convidando o Gustavo, né? O acerto que foi feito, né, com relação ao tempo, aos valores também que nós poderíamos pagar, na verdade, né? E eu lembro que inicialmente a gente tinha acertado um valor, aí depois de um tempo que o Gustavo começou a ler, falou assim, olha, tá difícil, eu errei nas contas, vamos renegociar isso. E aí a gente renegociou, e aí começou a leitura, né? Começou a leitura, só que assim, quando está no começo de um livro que tem, sei lá, 4.000 páginas aí, tu te frustra no início, como falou o Milton, porque o negócio meio que não anda, entende? Primeiro tem que acertar o pace da leitura ali, no caso do Gustavo, né? Aí tem, quem conhece o livro, todo mundo aqui conhece, já leu, tu tem nomes como Orvonton, né, Badon, né, saía aquela primeira leitura, tu diz aqui, não é isso, vamos mudar a entonação aqui, né? O acento está muito forte, né? Tem que alterar. Então, essa correção que eu e o Marcelo começamos, foi uma coisa difícil de acertar no início. E chegou num ponto assim que nós vimos que uma revisão só de leitura não adiantava fazer. Então, eu revisava os documentos pares, ele revisava os ímpares. Aí nós chegamos à conclusão seguinte, olha, vamos fazer uma dupla revisão. Tu revisa os ímpares, manda para mim, depois eu reviso os pares, mando para ti, e aí nós fomos trocando isso. Então, na verdade, o livro foi revisado duplamente, né, exatamente para evitar que houvesse erros. Naturalmente, que mesmo assim, né, algumas coisas passaram, né, mas foi um trabalho foi trabalhoso, né, foi uma coisa lenta, né, e também assim, eu até entendo, Gustavo, porque chegou uma hora, né, lá no documento, eu acho que 120, né, Gustavo, 130, o Gustavo falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou acabar esse documento e acabou, não vou mais ler. Eu digo, não, peraí, vamos lá. Espere um pouquinho, não desista assim. Aí ele falou assim, não, mas daí eu digo, olha, indica alguém pelo menos, para que a gente possa, né, pode ser uma voz feminina e tal. Aí ele indicou a Marina. E aí conversamos com a Marina e tal, né, a voz da Marina é boa, eu gostei também da voz dela, acho que todo mundo gostou da voz da Marina. Então, a Marina se comprometeu a ler, acho que foi o documento 120 ou 150, alguma coisa assim. E aí ela começou a ler... Começou a parte 4. Parte 4, exato. E ela começou a ler tal, e a Marina, na verdade, ela tem um acento bom, tal, mas ela começou a ter muitos erros, assim, talvez por
por não ser, na verdade, é um tipo de leitura, na verdade, que não é uma leitura usual, né? Como ele falou mesmo, não é uma leitura comercial, não é uma leitura de romance, né? É uma leitura onde tu tem que botar, né, além da entonação, né, da vibração na voz, da pausa, né? São uma série de fatores que tu tem que corrigir ali, né? Então, eu e Magela, algumas vezes, né, a Magela ligava para mim, pô, o Gustavo não está dando ênfase no texto aí, nessa parte do texto. Aí. A gente falava com o Gustavo, regrava aí e tal, que né, esse texto tem que ser mais delicado, né, principalmente na parte 4, né, que é a vida de Jesus. A mesma coisa da Mariana também. A Mariana, pô, tu está errando muito numa palavra aqui, ó, tu está repetindo sempre. Enfim, então, são situações assim de correção, de revisão que tu tinha que fazer, né? E tu não podia deixar passar muito tempo isso, né? Tu tinha que fazer essa revisão meio imediata, até porque isso depois ia também lá para o Carlyle, né? Que fazia tirava, na verdade, esse sopro da voz do Gustavo, enfim, que era uma coisa que tinha que ser corrigida, né? E então foi um trabalho assim bem duro, né? E aí chegou uma hora que eu liguei para o Gustavo, o negócio é o seguinte, cara, nós temos que terminar esse livro, a Mariana não vai ler todos os documentos. Faltava ainda talvez os 40 documentos, eu acho. Eu digo, porra, acho que tu tem que te dar conta que tu está lendo uma obra importantíssima, né? O teu nome vai ficar na história aí, na verdade, né? E imagino que vai ficar mesmo, entendeu? Porque as pessoas que eventualmente vão ouvir vão sentir a vibração da voz, né? E eu acho que tem todo um espírito assim muito importante atrás de uma leitura dessa, né? Eu, se tivesse voz, certamente eu leria, porque eu acho que é uma coisa muito legal isso. Aí o Gustavo falou assim, mas pô, o negócio está difícil, porque, claro, ele é um profissional, ele tinha, de repente, também outras coisas para ler, enfim, né, dentro do trabalho dele. Aí nós tivemos que renegociar mais uma vez, tal, né, para poder concluir o livro, porque os prazos que nós vimos dando, na verdade, para a diretoria, né, já estava estourando, e a ideia nossa, imagina, a ousadia, nós queríamos concluir em 1 ano a leitura. E aí, naturalmente, não deu em 1 ano, né? E em 2 estava quase conseguindo, mas atrasou mais uns 2, 3 meses. E aí, no final, né, eu estava nos últimos 15, 20 documentos, não é possível que nós estamos terminando essa obra aqui, né? E realmente, aí o Gustavo, ele engrenou mesmo, né? Aí ele já tinha, na verdade, as leituras corretas, as entonações corretas, né? E então foi muito mais fácil, né, Gustavo? A partir de um certo documento, realmente começou a deslanchar, né? E a Mariana também, na verdade, nos documentos que ela leu, os últimos 15 que a gente contratou, ela foi muito bem, assim, sabe? Então, esse mix de vozes, assim, feminino e masculino, acho que deu um equilíbrio legal, sabe, no livro como um todo. E realmente foi um negócio muito prazeroso fazer, foi trabalhoso, eu concordo, não foi fácil, né? Magela pode dizer também, né, falar bastante sobre isso, né, que trabalhou igual a nós aí, e eu acho que tá de parabéns todo mundo aí que ajudou nessa elaboração dessa obra aí, que vai ficar aí para a eternidade, com certeza, né? Até a revisão, até fazer a releitura da próxima revisão aí. Muito bom, Flávio. Antes de passar para o Magela, você lembrou, na verdade, que tivesse voz. Eu até esqueci de comentar aqui no início, mas quando nós estávamos naquela fase de acreditar que o nosso projeto ele pudesse ser tocado dentro de casa, né? A Estela queria, porque queria que o Flávio gravasse. Né, Estela? Gravasse hoje o livro. Eu ia dizer ser modesta, foi uma das vozes escolhidas. A Estela queria me sacanear, queria que eu trabalhasse 24 horas por dia, é isso que ela queria. Claro, ia sair de graça. Daí, né? Eu fui um também daqueles que levantei o nome do Carlyle. Não, o Carlyle é um cara que pode fazer, pode. E só que, na verdade, a gente começou a ter uma noção da dimensão do trabalho que daria, e a gente chegou à conclusão de que era uma coisa assim,
para quem não é um profissional da voz, né, para quem não está acostumado a trabalhar com a voz todo dia, seria enfim, uma tarefa gigantesca. Mas o Carlyle teria se desenvolvido muito bem. Cheguei a fazer uma página teste, mandar para o Marcos uma vez. Pois é, o Carlyle se voluntariou. Antes de passar para você, Carlyle, eu queria chamar o Magela aqui, porque o Magela também trabalhou conosco desde o início. O Magela, ele participou de todo o projeto de revisão do livro. Depois eu vou contar um pouquinho sobre esse passeio que o livro dava no Brasil todo, mas, Magela, conta um pouco para nós aí, um pouquinho dessa parte do trabalho que você desenvolvia junto com o Flávio, como é que foi a experiência? Conversa conosco aí, por favor. Boa noite, pessoal. Foi uma experiência sui generis, né? Como eu vou só dar umas entradas aí, né? Que basicamente já se falou muita coisa, mas basicamente quem começou a revisão do livro foi o Flávio. Mas antes disso, realmente teve, se não me engano, até o Carlyle chegou a fazer uma experiência e foi enviada a voz dele, foi aprovado, tal, né? Mas chegou a voz profissional do Gustavo e a gente aproveitou bem, né? Teve, no início, a ideia do Gustavo era que a gente editasse também a revisão. Não era simples, somente ouvir as palavras e ver se as palavras estavam certas, mas era também com relação a espaços de uma narrativa para outra. E, no final das contas, ficou a situação do ruído, da respiração do Gustavo. Eu acho que a gente, uns 10 documentos ou 20 documentos, eu e o Flávio ainda editamos no braço, no editor de áudio lá, nós tirávamos. A gente já conhecia até onde era, né? Porque no áudiozinho lá aparece, né, um ruídozinho. Só de ver aquele ruídozinho lá, já sabia que era a respiração do Gustavo. Aí a gente já ia lá, nem ouvia, era só arrancando, só arrancava. Depois a gente descobriu que o Carlyle tinha um softwarezinho, né? Um supressor de ruído. Isso aí ajudou bastante, né? Depois o Milton ficou enviando para o Carlyle fazer esse trabalho, ficou melhor. Então, basicamente, a revisão era somente a revisão do português, do Gustavo, e alguns errozinhos que apareciam. Algumas vezes lá teve uns 3 ou 4 documentos que o Gustavo fazia gargarejo, né? Ficava fazendo gargarejo, aí a mãe dele falava, aí foi interessante, né? Mas, no total, teve muita coisa boa, ficou legal. Eu gostei bastante da parte do Gustavo, da parte de Jesus, que ele já estava habituado com o livro, e ele fez uma entonação de voz com muita propriedade, né? Ou seja, quando Jesus falava, a gente nota que ele muda o tom, é um tom correspondente à situação que está acontecendo no texto. Foi muito bom. Para mim, a melhor parte do Gustavo é a parte de Jesus, a parte final que ele fez com essa entonação, com essa correspondência de voz muito boa, né? Mas foi uma experiência muito relevante para todos nós. Mas é importante citar, Magela, que esse negócio da respiração, o microfone é muito sensível. E ele capta todos os sons. Então, é normal você depois ter que fazer uma revisão dos sons ambientes, né? Apesar que o Gustavo tem um estúdio em casa, mesmo assim, não foge de você ter esses ruídos que às vezes podem acontecer e que tem que ser tirado. E eu acho legal realçar que o livro não só teve a leitura inicial do Gustavo, como também ele fazia a própria revisão, mas depois estava ficando inviável fazer tudo isso, e aí o Flávio e o Magela entraram para refazer a revisão os dois, quer dizer, todos os documentos foram revisados 2 vezes, e depois ainda passava pela mão do Carlyle para tirar todos os ruídos possíveis. Quer dizer, isso é importante a gente ter em mente, que não é simplesmente ler o livro de Urântia. Eu só estou comentando isso porque a gente nós recebemos algumas críticas, e eu acho assim, é bom as pessoas estarem conscientes do processo que isso envolve. É um processo que não é brincadeira, foi um grande aprendizado para todos nós, e que quando o livro, a revisão ficar pronta, obviamente nós vamos, a próxima diretoria deve fazer um novo audiobook, e esse audiobook, né, Milton, antes que a gente esqueça de falar, ele foi parar na fundação.
a Fundação viu que ele está pronto e hoje ele está disponibilizado pela própria Fundação Urântia. Então, é um trabalho de grupo fantástico. Foi um trabalho, assim, fantástico. É só entender realmente que não é ler um livro. Não adianta falar, não, é a leitura, tem som, não. Não é brincadeira esse trabalho. Acho que todo mundo foi um grande aprendizado, né? Desculpa, muito bem lembrado, Marcos. Muito bem, obrigado. Não sei se vocês viram, se eu não me engano, num documento em inglês, ou eu vi em algum lugar, foi na internet, ou foi em outro lugar, com relação à própria escrita do livro de Urântia, no final, os intermediários ainda encontravam uns errozinhos. Não sei se alguém lembra disso. Tem erros no livro inglês. Lembra, né? Lembra, né? Que chegaram no ponto que é uma vírgulazinha, uma palavra diferente, ou seja, até os próprios intermediários, é aquilo que o Flávio falou, né? Ainda vai ter gente. Inclusive, apareceu um terceiro revisor, né? Que de vez em quando, acho que o cabra, ele para descobrir o erro, ele ouvia e também lia. Ou seja, lembra que apareceu no meio do caminho aí um revisor extra? De vez em quando ele dizia. Mas não era um revisor, era um reclamador. Cara, não, mas teve um revisor extra, né? Fora esse rapaz aí. Mas tudo bem. Esse daí acordava de madrugada e eu vi o livro de Urântia e vinha reclamar para a gente que a voz não estava adequada. Eu falei, cara, vai você ler então. Vai você ler, faça você o trabalho, cara. Você vê como é difícil agradar gregos e troianos. Estressou porque a voz não estava boa, porque ele falava não sei quantos idiomas. Eu disse, mas manda ele falar comigo, que eu vou dizer, vai te catar e vai ouvir no idioma que preferir, então. Vai saber se ele falava tantos idiomas, fosse escolher outro idioma, então, parasse de encher o saco, mas ele encheu o saco 1 mês, eu acho. Até mais. Bem lembrado, Estela. Bom, nessa fase do trabalho, quando o Gustavo disponibilizava para nós, desse grupo de trabalho, eventualmente já participava o Carlyle, e o Carlyle, vocês todos conhecem aqui, ele sempre foi voluntário de primeira hora para absolutamente tudo, né? O nosso projeto da rádio só foi possível em razão do voluntariado do Carlyle. E o Carlyle, nesse momento, ele trouxe para nós uma ideia de melhorar ainda um pouco mais o trabalho do audiolivro, filtrando um pouco ainda mais o som através de um software, uma aparelhagem diferente que ele tem lá. Carlyle, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós. Na verdade, a tua contribuição, eu sei que não se limitou a isso, foi muito mais ampla. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós desse seu trabalho com o controle da respiração, por favor. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui presente nessa reunião histórica. O livro de Urântia, para mim, é importantíssimo, da forma como ele foi lido e transformado em audiobook, porque ele permeia a própria rádio, a Rádio Clube do Rei. É a base da programação da rádio. Então, toda a programação da rádio, a leitura do livro é o precursor da rádio. Quando o Milton me deu a responsabilidade de montar a rádio, e uma das preocupações minhas e o conteúdo, como é que vai ser? Nós temos conteúdo para colocar na rádio. Eu e o Marcos chegamos a fazer planilhas e tudo mais de programação, e a gente viu que o espaço era muito grande. E com a leitura do Gustavo, que estava começando naquele momento, a gente começou a preencher a programação da rádio com os poucos documentos que já tinham sido lidos, né? E eu comecei a colocar esses documentos na rádio. Mas, da forma como ele chegava, eu vou rapidamente mostrar um processo. Chegava para mim, ele não era o formato adequado para ir para a rádio, porque existe um formato de kbps a ser levado para a rádio. Ele passava por uma remasterização, o áudio passava por uma remasterização. Por quê? Porque os dias de gravações eram diferentes. Eu havia percebido que, em certos momentos, aquele capítulo era um pouquinho mais alto do que o outro anterior, então era necessário fazer uma remasterização para equalizar o volume e a potência da voz.
Aí foi quando a gente percebeu, eu acho que foi o Flávio que entrou em contato comigo, junto com Magela, que havia um problema da respiração do Gustavo, que estava saindo junto com a leitura, né? E veja só, seria um trabalho de formiguinha a gente tirar isso manualmente. Imagina um texto lido que dava mais ou menos 45, 50 minutos, com tantas respirações, a gente não ia acabar nunca. Então, através de um filtro de respiração, que faz automaticamente o processo, faz a detecção da respiração, nós conseguimos, então, resolver também esse problema. Então, tudo isso é feito antes do áudio ser publicado. Quer dizer, passa por todo esse processo de remasterização, de filtro de respiração, e no caso da... É Mariana o nome dela? Mariana Ferrari. No caso da locutora, nós tínhamos a questão do S, o filtro do S, quando você fala... No caso, a voz feminina tem esse detalhe. Então, em vez de usar o filtro da respiração para ela, nós usamos o filtro do S. Então, o áudio ele chegou no ponto final, que ele foi todo processado, todo equalizado, todo filtrado, e a gente tem um resultado final satisfatório de tudo isso, que é o que a gente ouve, né? Muito bom. Obrigado, Carlyle. Quando nós iniciamos aqui a nossa reunião, eu acho que foi a Eunice que fez o comentário de que já estava sentindo falta, né, do audiolivro sendo publicado aí de quando em quando, e eu disse para ela que, na verdade, esse nosso trabalho, essas possibilidades que se abrem de trabalho a partir do audiolivro, ele só está no início, né? E eu tenho certeza disso quando a gente recebe o feedback, as mensagens, né, quase que de forma diária, de vários dos nossos leitores, né? Então, essas pessoas nos lembram que o audiolivro, para elas, acabou fazendo uma diferença muito grande. Nós recebemos mensagens de muitas pessoas, e a gente não tinha isso em perspectiva quando nós começamos esse trabalho, mas a gente recebe mensagem de muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, e elas relatam para nós a importância do livro, enfim, que o livro trouxe para elas. Eu queria, Estela, que se você pudesse, por favor, você que está mais próximo aos grupos de estudo, você que está mais próximo ali ao acolhimento das pessoas que têm chegado quase que diariamente no grupo do Novos, falasse um pouquinho a respeito desse feedback que a gente tem recebido, enfim, dessas mensagens dessas pessoas, por favor. No início, porque eu tenho contato ali com todas as pessoas que estão no UAB oficial, né? E a pessoa que chega ali, eu vou lá, converso com ela. E no início, quando começou a demorar um pouco, né? Que nem eles falaram aí que o Gustavo tinha que fazer a gravação, fazer a revisão, né? Então estava demorando. Aí as pessoas ficavam numa ansiedade, assim, todo mundo perguntando quando é que ia sair o próximo, quando é que ia sair o próximo. Depois a coisa tomou um ritmo mais acelerado. Mas o legal é a gente receber esse feedback mesmo das pessoas que estão lendo quando estão cozinhando, que estão ouvindo, desculpa, quando estão cozinhando, quando estão dirigindo, quando estão na academia. Então, assim, deu uma dinâmica para o livro isso, né? E todas as pessoas que vêm falar com a gente, muitos... E hoje, principalmente, né, que está chegando uma camada mais jovem no livro, assim, né, que está cada vez atingindo mais gente jovem, eles já estão muito mais acostumados, né, com ouvir do que ler, e eu acho fantástico assim, o retorno que a gente está tendo, e principalmente, como o Milton falou, das pessoas que têm uma deficiência visual. Isso aí a gente tem cada relato assim que comove, sabe? Isso é muito legal, atingir esse público que não conseguia, principalmente porque hoje com o computador, com o tablet, com o celular, fica um pouco mais fácil para ler, né? Porque a gente aumenta a letra. Mas a pessoa que tem pouca deficiência, assim, mas também não vai andar toda hora com o celular, com o computador, para lá e para cá, porque para ler o livro realmente é difícil para a gente que usa óculos, né? Imagina para
para essas pessoas. E quem tem uma deficiência total, então, é impossível. E com o audiobook a gente está atingindo todas essas pessoas. É muito legal. Legal, obrigado, Estela. Eu vou daqui a pouco voltar a abrir a palavra aqui para o Gustavo. Eu sei que tem já pessoas que levantaram a mão aqui para fazer pergunta para você, Gustavo. A gente já vai abrir, então, para essas questões. Nós ouvimos aqui algumas dessas pessoas que atuaram no processo, né, do audiolivro, e, na verdade, vocês conheceram uma parte do trabalho, porque, como o Dalmolin trouxe, à medida que nós disponibilizamos lá um determinado documento, muitas vezes aquele nosso ouvinte ele não se dá conta do que houve por trás, né? O Gustavo até me falou uma vez, mas para que você possa gravar um documento de cerca de 40 minutos, existe toda uma preparação, né? É estúdio, é um passar de olhos pelo material. Então, ele me falou uma vez, mas não me recordo agora, mas a leitura de 40 minutos, ela demanda de 2 a 3 horas. Tá? Uma primeira leitura. Vai haver uma revisão da parte do Gustavo, que vai demandar quase tanto quanto isso, eventuais correções também. Então, essa carga horária vai se somando. É preciso que a gente lembre também que, à medida que esse documento saia da mão do Gustavo em São Paulo, ele ia primeiramente lá para Manaus, para passar por uma primeira correção do nosso amigo Magela. O Magela destacava a eventual correção necessária. Esse documento saía de Manaus, vinha para o Rio Grande, para cair na mão do nosso amigo Flávio aqui, que também ouvia e voltava a ouvir todo o documento, anotava eventual correção que precisava ser feita. Esse documento saía de Porto Alegre, voltava para São Paulo, para que então o Gustavo, com base nessas notas, né, de correção, pudesse fazer a correção final. A partir dessa correção final, o Gustavo transformava esse documento em 2 formatos. Ele nos disponibilizava em MP3, disponibilizava no formato também um pouco mais refinado, um pouco mais pesado, que é WAV, acho que é isso. Ele encaminhava... Wave. É isso, né? Isso, é Wave, né? É WAV. Que é como se fosse o RAW da câmera, né? É o arquivo totalmente ele não é compressado, ele é na qualidade pura, assim, e é muito mais pesado, questão de 3 vezes mais, né? Então, o Gustavo nos mandava esse material, me mandava esse material aqui para Curitiba. Daqui nós novamente encaminhávamos esse material lá para Manaus, para cair na mão do Carlyle, que também se encarregava de ouvir esse material, fazer lá o trabalho de controle da respiração, ou controle do S, no trabalho da Mariana Ferrari. De Manaus voltava aqui para Curitiba, então era a partir de então que a gente ia começar a pensar em divulgar para os senhores. Eu acredito que alguns dos senhores aqui saibam, mas o audiolivro, esses áudios que nós ouvimos no Spotify, no Deezer, eles não são subidos nessa plataforma. Você não... esses áudios profissionais que estão no Deezer, estão no Spotify e nesses vários outros podcasts, aí, essas plataformas de áudio, eles não são subidos lá. O Deezer não permite que você suba alguma coisa lá. Então, como é que isso precisa ser feito? Você precisa contratar o serviço de um provedor de áudio. Então, esse provedor com o qual nós trabalhamos, o nome dele é Spreaker, e é um provedor que tem um custo mensal em dólares, não, é um custo razoável, porque a conta inicial para 10 horas, 20 horas de áudio é uma conta quase free, um custo muito pequeno. Mas à medida que você vai subindo arquivos lá, esse custo mensal em dólar ele vai subindo também. Então, hoje a gente tem uma despesa mensal razoável com esse provedor e é preciso que você pague para que o teu arquivo esteja lá e, a partir de lá, uma vez que você suba, você dá uma imagem para esse arquivo, para ele ser disponibilizado, você oferece ele uma pequena descrição, você dá ele tags, né? Tags
na verdade, são palavras pelas quais o teu arquivo vai ser encontrado, né? Então, a partir desse provedor, a partir desse Spreaker, o nosso documento, o nosso audiolivro, ele hoje é disponibilizado para cerca de 13 aplicativos. O Spreaker se encarrega de disponibilizar para 13 aplicativos. Um dos aplicativos para os quais o Spreaker disponibiliza o audiolivro é o YouTube, ele manda para lá. Só que ele manda para lá de uma forma muito tosca ainda, né? Ele manda para lá, não está customizado, não tem nossa imagem, então ele chega muito, muito tosco no YouTube, e a partir de então é preciso que porque assim, você libera do Spreaker, vai para o YouTube, só que você tem que ficar de olho para que o YouTube não publique, você tem que segurar e aí voltar a customizar, colocar nome de arquivo, colocar novas tags, colocar descrição, colocar lá que é um documento que foi gravado pelo Gustavo Encerra, de propriedade da associação, colocar descrição, colocar novas tags, colocar uma nova imagem, né? E aí, a partir dali, nós programamos a disponibilização no YouTube. De forma concomitante a essa disponibilização no YouTube, nós vamos lá no Facebook. Nós também subimos esse material no Facebook e, do mesmo modo, a gente programa a publicação no Facebook. Então, a coisa tem que ser feita meio de forma concatenada para que, enfim, esses arquivos sejam disponibilizados ao mesmo tempo. E aí a gente fica de olho para que na data da disponibilização desse documento pelas plataformas, a gente também vá lá no WhatsApp e também disponibilize para o nosso público no WhatsApp. Então, esse é um trabalho que tem que ser meio sincronizado, assim. A Estela levantou a mão, você queria trazer alguma coisa para nós aqui, Estela? Fica à vontade. Eu acho até que tu ia falar, mas eu acho importante, né, a gente falar que isso só foi viabilizado, não sei se o Marcos quer explicar melhor, mas porque o Marcos fez uma campanha inicial, né, e reuniu um grupo de doadores que se disponibilizaram a pagar. Depois, como o Flávio falou, né, que teve alteração, que o tempo foi revisto e tudo, né? Então, teve um custo adicional, passou dos R$30 mil esse custo de todo o audiobook, né? Então, porque até nisso a gente é criticado, às vezes, quando faz alguma campanha. Vocês pensam que não, mas tem gente que vem falar, que vem insinuar que a gente fica com dinheiro e tudo. Então, eu acho importante falar isso, assim, porque foi um grupo que se dispôs inicialmente, depois eu sei que tem uma pessoa que arcou com um custo maior ainda, depois quando teve que... Eu sei que a pessoa não quer que fale o nome, mas ela pagou boa parte, né? Depois, quando teve o adicional. Então, eu acho importante que essas coisas fiquem bem claras, assim, para quando a gente faz alguma campanha, que nem o Milton falou, né? Isso aí para subir lá, não sei aonde, que isso eu não entendo nada, também tem um custo mensal. E principalmente agradecer essas pessoas, não sei se o Marcos vai querer nominar, se elas querem, mas que viabilizaram todo esse trabalho, né? Eu acho importante a gente deixar isso claro. Sim. Eu antes de passar para o Marcos, só deixa eu finalizar aqui, deu passo, porque esse trabalho de contato com os nossos doadores foi feito particularmente por você, essas pessoas atenderam de pronto a teu convite, eu já abro para você. Eu só queria mostrar uma última imagem aqui, e daí eu vou passar para o Gustavo, em seguida eu volto para você, só um minutinho, só para concluir aqui. Eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Vocês estão vendo uma imagem no computador, na minha tela aí? O que vocês veem? Sim. Vendo foto dos livros, dos do YouTube, né? Isso, ok. Veja, essa aqui esse é um print que eu colhi hoje. Então, os 197 documentos estão lá no nosso canal. Até hoje, esses 197 documentos, eles totalizam cerca de 45 mil visualizações. Esses mesmos documentos, como eu disse para vocês, eles estão alojados lá num provedor de áudio, e esse provedor de áudio, ele disponibiliza os nossos documentos para N aplicativos, sabe? Muitos desses aqui eu sequer conheço.
Castbox, enfim, muitos desses aqui, Alert Rating, eu não conheço. Mas o importante é que o nosso audiolivro está lá. À medida que algum chinês queira entrar aqui enfim, nesse podcast Addict, ele vai ter acesso à íntegra do nosso audiolivro. Porque isso é possível. Esse Spreaker faz isso. Ele, na verdade, compartilha com o mundo todo o nosso audiolivro. O que mais que nós temos aqui? Eu mostrava para vocês, então, essa é uma tela de algumas estatísticas desse provedor de áudio. Essa aqui é a tela do Spreaker. Eu mostrei para vocês que no nosso canal no YouTube são cerca de 45 mil visualizações que os documentos têm, e o Spreaker já disponibilizou, porque é importante que vocês entendam que a visualização do YouTube é um número, são aquelas pessoas que assistem no YouTube. Mas as disponibilizações feitas pelo Spreaker são outro número. Esses números aqui, eles tratam de pessoas que ouviram nesses podcasts, nesses aplicativos, são pessoas que ouviram o nosso documento nesses vários aplicativos. Então, são cerca de 45 mil lá no YouTube. Documentos baixados aqui, então, são mais cerca de 26 mil. Então, nós já temos aí mais de 70 mil ouvintes, entre aspas, né? E o mais curioso, eu não consegui fazer um apanhado, porque esses números aqui chegam para nós toda semana, eu não consegui fazer um apanhado geral, mas é curioso que o nosso audiolivro, ele não é ouvido só nos países de língua portuguesa, claro, predominantemente aqui Brasil e Portugal, mas toda semana chega um número diferente, às vezes números razoáveis da França, de vários países africanos, e alguns também que não têm o português como língua oficial. Nós já tivemos números vindos da Turquia, números vindos do Iraque. Então, de quando em quando eu compartilho esses números aqui com nossa diretoria, e a gente acaba ficando curioso de saber que, na verdade, o nosso audiolivro está por aí, está espalhado, está atingindo tantas pessoas, mais de 70 mil visualizações. Eu queria perguntar para você, Gustavo, se você tinha conhecimento desses números aí, se era o que você esperava. E eu queria que você... eu falei para você que eu vou abrir aqui para que as pessoas possam fazer perguntas para você. Eu queria que você... eu queria te perguntar, essa é a pergunta que eu costumo fazer aqui no Café da Estela. Qual é a grande lição? Né? Qual o grande aprendizado? Né? Qual foi a grande transformação que o livro Durante trouxe para você? Bom, respondendo à primeira pergunta dos números, não, eu não fazia ideia, eu não sabia nem o que esperar, porque é um público específico, né? Então, eu não fazia ideia da dimensão da comunidade, do interesse sobre o livro de Urântia. Então, eu fiquei super surpreso, positivamente. Acho que, nossa, tem bastante visualização, principalmente no YouTube, muita coisa mesmo, porque imagina, é um conteúdo que é denso, é quem realmente está buscando, né? Não é algo que você pode patrocinar, que é algo quando alguém busca mesmo, é um conhecimento que a pessoa escolhe e ir atrás. Então é muito expressivo esse número, muito mesmo, ainda mais porque geralmente, né, a gente vê isso muito nas redes sociais. A gente tem tido qualquer publicação que bomba, se você vai ver o conteúdo mesmo, é muito curto e na maioria das vezes ele é muito superficial. Então é muito fácil você conseguir um público com algo mais superficial e algo mais curto. Então, quando você tem um conteúdo que é o livro de Urântia, na íntegra, tendo esse retorno de visualização, é fantástico. Primeiro que pelo que eu também não conheço, não tenho muito parâmetro, mas pelo assunto e pelo público específico que tem, é um número muito grande, né, de visualização, de busca. E
E eu fico muito feliz também, porque as pessoas estão indo atrás, né? Isso já vou aproveitar e emendar na segunda pergunta. As pessoas estão indo atrás de um conhecimento maior sobre a vida, sobre quem somos nós, de onde a gente veio, será que só existe, eu estou sozinho aqui no universo, como é que tudo isso foi construído? Então, são questionamentos que eu fico muito feliz que as pessoas estejam indo atrás disso, porque uma das coisas que o livro me trouxe é cada vez mais a certeza de que a vida, a gente tem uma percepção muito pequena da vida quando a nossa consciência é pouco expandida. E o livro, eu entendo que o principal objetivo do livro é expandir a nossa consciência para todas as possibilidades que existem, além dessa vida aqui, 3D, sabe, de acordar, ter que trabalhar. Tudo é importante, lógico que tudo é importante, tudo tem que ser batalhado e conquistado. Mas a gente percebe ao ler o livro a dimensão da vida, ela se torna muito maior além daqui do planeta, do ser humano. Então você percebe que se a gente não for atrás desse conhecimento, quantos milênios, quanto tempo a gente vai levar para conseguir expandir a consciência de uma forma muito passiva? Então, eu acho altamente necessário a leitura do Urântia. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas elas têm que ter despertado para isso. Elas têm que estar voltada a saber aproveitar o conhecimento que o livro tem. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo um número assim, porque eu acredito que é um caminho necessário para a evolução. E aproveito também, como eu disse, né, para mim não foi estranho, né, o livro de Urântia, porque eu sempre busquei esse conhecimento, assim, sabe? Acho que eu já nasci com isso dentro de mim, meus pais também. Então é muito legal quando você encontra um livro que, sabe, é quase que uma comprovação daquilo que já estava dentro de você, que você sempre buscou. Então cada vez mais a gente tem certeza de que a vida ela é muito maior do que a nossa, assim, a gente vive às vezes numa grande ilusão e tem muito mais além do que a gente consegue enxergar e ouvir com essa constituição humana que a gente tem, né, a limitação humana. Então, o livro de Urântia não foi, como eu disse, não foi um projeto, mais um projeto de Lucas, não, foi um capítulo ultra especial, não só na minha vida profissional, mas como na minha vida, porque é extremamente necessário para a nossa caminhada na evolução. Então, muito feliz mesmo de saber desses números e tentando resumir, né, o que o livro representou para mim na minha vida profissional, pessoal principalmente, e também saber que existe pessoas, sabe, de boa vontade para expandir esse conhecimento, porque é com a ação, né, a partir da ação e não da passividade, que a gente consegue realmente atingir um grau maior de alcance desse conhecimento. Muito bom. Só uma notícia para quem estava preocupado, perguntando pelo Sabino no início. Eu recebi um e-mail da Suzana agora e provavelmente ele vai ter alta amanhã. Maravilha. Ótima notícia. Como a Estela bem destacou, na verdade, a razão de nós estarmos aqui, a razão de nós termos conseguido entregar esse trabalho, é porque desde o primeiro momento a gente teve apoio, a gente teve aí a acolhida e o suporte de um grupo de anjos, um grupo de colaboradores que desde o primeiro momento se dispuseram, se voluntariaram e compraram essa briga. Quem, na verdade, fez esse contato, quem buscou, quem conversou e quem fez o contato foi o Dalmolin. Dalmolin, eu queria que você trouxesse um pouco para nós de como é que foi
até porque como é que surgiu a ideia, como é que foi essa aproximação, enfim, por favor. Bom, obviamente que o valor inicial que o Gustavo passou era absurdamente ridículo, porque ele não tinha ideia que ele teria que trabalhar 2 anos, ele também não tinha ideia, e nem nós tínhamos ideia. Nem nós tínhamos ideia disso também. E depois, obviamente, o Gustavo, corretamente, ele fez, quando ele percebeu que era o livro, ele fez um recálculo, passou para nós, e ainda nós tivemos a cara de pau de pichinchar. Vou dizer português, claro, porque pelo trabalho que ele fez, não deveria ser pichinchado, mas tudo bem, nós fizemos a nossa parte também. E quando nós vimos o valor, e para ser bem sincero, o Gustavo deu um valor muito mais do que honesto, porque não era nem perto do que estavam pedindo aí no mercado, sabe? Ele foi super correto no valor. Nós olhamos o caixa e falou, bom, nós não temos recurso suficiente, né? Então, nós tivemos a ideia de achar 10 pessoas, nós fizemos a conta, dividimos pelo projeto de 1 ano, e nós fizemos a conta, eu falei, legal, 10 pessoas seriam suficientes. Nós conseguimos as 10 pessoas, 6 acho que foi em 2 ou 3 dias, e as 10, em 1 mês nós tínhamos as 10 pessoas já bancando o livro por 1 ano. O que aconteceu também, por falta de experiência de todos nós, e por tudo aquilo que vocês ouviram, esse projeto não dá para ser feito em 1 ano. Não dá. É uma coisa praticamente impossível de se fazer em 1 ano, a não ser que você tenha várias pessoas lendo paralelamente. E, obviamente, que quando extrapolou 1 ano, né, a gente tinha acabado, essas pessoas não pagaram mais após os 12 meses e também nós não fomos atrás delas, porque o nosso acordo era 1 ano e nós não tivemos coragem, talvez, de voltar e falar, olha, atrasou o projeto, apesar de termos justificativas suficientes para explicar o porquê que havia atrasado. E mesmo assim, com toda a negociação, uma pessoa praticamente se dispôs a ajudar e a fazer isso daí, nós conseguimos terminar o livro. Mas o que vale é que essas 10 pessoas fizeram de coração, depositaram mensalmente os valores e nós conseguimos chegar no final do livro. Isso que importa. Eu acho que é isso que vale e realmente eu acho... É indescritível falar. Quanto ao livro Tá Circulando o Mundo, só para dar uma ideia para vocês, eu descobri lá pelo ciclo de palestras que nós temos brasileiros no mundo inteiro. Então, logo a gente começou a publicar esse ciclo de palestras em 2013, uma das vezes que eu olhei lá nos stories do Google, tinha 40 países que viam as palestras. Mas vocês podem dizer, são pessoas que ficam 1 segundo. Não, lá você tem um tempo médio de visualização. Então, dava para ver que haviam pessoas, que na época uma vez que eu olhei, tinham 500 visualizações na Alemanha, no Iraque, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal era o segundo que mais tinha visualizações. Então, é bem provável que esse audiobook vá rolar pelo mundo inteiro, porque a gente tem brasileiros, tem pessoas que falam português no mundo inteiro, né? Eu acho que esse é um grande trabalho, porque quem fala inglês ouve no seu idioma, o alemão ouve em alemão, mas em português nós estamos dando a oportunidade para essas pessoas também ouvirem, que é mais fácil ouvir na língua mãe. Então, de qualquer maneira, fica meu agradecimento a essas 10 pessoas que participaram ativamente dessa doação. E podem ter certeza que o dinheiro foi corretamente aplicado, tudo direitinho, para os narradores, conforme aquilo que nós prometemos no começo do audiobook. Fica o nosso agradecimento, Marcos. Posso só adicionar um comentário rapidinho? Claro. Uma das coisas, né, o Flávio comentou, né, que chegou um momento do processo que eu falei para o Flávio, não vai dar mais. Na verdade, eu até fui bem transparente, assim, que eu estava ficando aflito, porque eu sabia do comprometimento do trabalho, eu sabia da expectativa de todos, eu sabia do esforço de todos. Então, eu olhava aquilo, o desafio que foi, e que
realmente estava estourando o prazo e aquilo estava me incomodando demais, assim, demais. Eu falei, puxa vida, sabe, Flávio, eu não acho justo. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu não acharia justo. Puxa vida, a gente combinou, tinha prazo, tinha o valor certo e não vai entregar, né? Então, eu fui bem transparente. Eu falei, olha, eu estou incomodado com isso. Foi aí que juntou, né, as duas coisas. Eu comecei a pensar, puxa vida. Então, ao invés de abandonar o navio, vamos achar uma alternativa. E a melhor alternativa que eu pensei foi, eu vou gravar até a parte 3, que ainda faltava considerável, bastante documentos, mas se a gente conseguir uma segunda voz, a gente consegue gravar as duas ao mesmo tempo. Então, puxa, de repente a gente consegue até... ainda tinha esperança do primeiro prazo, de 1 ano, né? Mas ok, era a motivação. Então, aquilo, mais do que qualquer outra coisa, aquilo me deixava em paz também. Puxa vida, sabe? Aquela coisa... Chegou um momento do projeto que era o comprometimento mesmo de, vamos até o fim, sabe? Vamos fazer acontecer. Porque foi, gente, assim, foi um desafio fora do normal mesmo, sabe? Desafio fisiológico de voz, porque, assim, eu tinha outros trabalhos ao mesmo tempo. Então, às vezes eu tinha que gravar porque eu faço publicidade também. E o mercado da publicidade é assim, gente, campanha, alteração, tem que gravar agora. Falei, puxa, mas eu tenho um cronograma do Urantia. Só que você mexe com toda uma cadeia de distribuidores, você tem a agência por trás, você tem a produtora, você tem a emissora, você tem a marca, você tem... Então, é muita pressão que acontece, é terrível. E aí, a voz... Chegava alguns documentos, até eu não lembro quem notou, que falou, olha, toma cuidado que tem alguns documentos que dá para até perceber um pouco do desgaste da voz. Isso me deixou muito preocupado. Eu levei essa questão com a minha fono, ela preparou todo um treinamento específico de, qual era o nome, de fortalecimento e resistência da voz. Então, assim, realmente foi muito atípico, sabe? Era um volume muito grande. Então, é muito legal ver como as coisas aconteceram, sabe, o empenho de todo mundo para se chegar no resultado. Então, também digo de minha parte, assim, realmente houve muito suor, sabe? E que bom que a gente tem esses resultados, porque tem emoção envolvida, sabe? Tem doação mesmo. O valor é aquilo. Puxa, eu sou um profissional da voz, então, né, a gente tem que pagar as contas, mas é muito mais do que isso. É a dedicação para que o projeto aconteça, sabe? A lei aqui na Terra, o 3D, a gente tem que receber para, né, o dinheiro circula. Mas a obra, o homem, ele é reconhecido pela sua obra. Então, o que importa não é quanto que ganhou, quanto que foi, mas é o resultado da obra. Isso não tem preço. Então, todo o empenho de todo mundo, assim, deu para sentir, sabe? Eu nunca senti na área profissional, vou falar dessa forma, essa paixão, esse esmero com o trabalho final, sabe? Então, realmente ficou uma marca, assim. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Eu tenho certeza que essa emoção que você passa, essa entrega, né, essa energia, eu tenho certeza que, na verdade, o nosso público sentiu. Eu tomo a liberdade aqui de ler para você e para os demais aqui uma mensagem que foi deixada no chat aqui pelo Ludovico. Quando eu estou em meditação sobre a leitura, a minha consciência tem a voz do Gustavo. Então é isso, na verdade, você... Puxa vida. Não, e veja, você deve lembrar que, na verdade, eu recebi muitas mensagens de apoio e apenas um número muito pequeno dessas mensagens eu passei para você. Mas algumas eram especiais e eu comentei com você que nós tínhamos aí alguns grupos de estudantes, de leitores,
que se reuniam para ler o livro de Urântia, e não só para fazer a leitura, mas eles liam o livro de Urântia e junto eles ouviam a sua narração. Isso mesmo. Eu quero até... Uma dessas leitoras está aqui conosco, eu pedi para ela estar conosco aqui, a Eunice, né? É uma grande colaboradora no nosso trabalho também. Obrigado, Eunice. E é uma grande fã sua também do seu trabalho. Eu sei, ela já me confessou que é, né? Então, Eunice, abre esse microfone para nós. E várias das mensagens que você me encaminhou, eu retransmiti ao Gustavo. Ele comentou comigo que, na verdade, algumas dessas mensagens, em alguns momentos, era o que foi o que fez diferença para que ele visse razão, motivo e para continuar trabalhando. Então, está aqui o Gustavo para você falar um pouquinho do que você comentou comigo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, eu não tinha preguiça de ler o livro, né? Ler é ler. Mas ouvindo, né, o audiobook, incentivava, dava motivação para a gente ler, aquilo impulsionava a leitura. Então, para mim, foi muito importante. Terminei o livro junto, né? Só falta o documento de amanhã, né? Que daqui a pouco já nós vamos colocar lá, né, chefe, né, presidente? Aí, quando terminar hoje esse último documento, terminei de ler o livro. Então, deu aquele empurrão, assim. Então, a gente consegue ler o livro ouvindo. E também procura, você quer um estudo? Vai lá no audiobook, entra naquele capítulo, né? E estuda exatamente aquele capítulo, porque o livro de Urântia não é para ler, é para estudar, né? E também tem a rádio. A rádio, eu sou dia e noite nessa rádio, né? Ligando, e lá tem muitos documentos, né? As palestras. E, nossa, muito importante a rádio, porque é assim, você liga e deixa tocar, né? Não tem perigo passa a noite inteira ligada, tem umas músicas legais, amei essa rádio, viu? Muito legal mesmo. E lá está 100% os audiobooks do Gustavo. Então, muitas pessoas, né, me falavam, né, que sentia muita vontade de ler o livro quando saía um documento. Então, ajudou muito o povo a ler o livro. Foi, assim, um trabalho fantástico mesmo da associação fazer esse audiobook. Eu sei que deu trabalho, que foi muito, né, desgastante para todos aí, né? Eu que publicava, né, e ficava super feliz já de participar, imagina vocês aí. Então, eu só vou deixar uma frase para vocês. Micael está vendo. Obrigado, Eunice. Obrigado. À medida que alguém tenha mais alguma pergunta para o Gustavo, queira levantar a mão aqui. Eu não sei se a Estela quer trazer mais alguma coisa, alguém da diretoria, Marcos. Eu só quero agradecer ao Gustavo, foi um enorme prazer tê-lo conhecido, nós tivemos uma sintonia muito legal desde o nosso primeiro encontro. Eu achei o depoimento do Gustavo sobre o livro muito bonito, porque eu o conheci antes do livro e após o livro, e eu entendo, eu sei o que ele costuma frequentar e a família dele frequenta, e ele falar isso do livro é uma coisa bonita que eu acho que completou todo o histórico de vida deles, né? E dizer uma coisa, Gustavo, você teve uma postura absolutamente correta durante todo o tempo. Você soube reclamar quando precisava reclamar, soube querer jogar a toalha quando tinha que jogar, porque falou, não dou conta disso, e todo mundo correu também para que pudesse te dar suporte, ajudar, e você se manteve até o final. Eu só tenho uma profunda gratidão por você, cara, você teve uma postura absolutamente profissional e correta com a gente, cara. Não importa os percalços do caminho, eles fazem o caminho. O importante é o resultado que a gente tem agora e você
fez um trabalho magnífico junto com todos nós aqui, e principalmente com os revisores, o Flávio e o Magela, que finalmente tiveram que ler o livro 5 vezes. Escutar o livro 5 vezes. Aprenderam tudo. Já podem dar aula de livro de Urântia. Obrigado mesmo, Gustavo. Prazer enorme tê-lo conhecido. Imagina, eu que agradeço. Nossa, eu não tenho, de verdade, eu não tenho palavras para agradecer. Assim, foi o que eu falei. Foi uma oportunidade, sabe aquela oportunidade na vida que não é que ela é única, ela acho que é uma em a cada, sei lá quantos milênios, assim. E eu não sei, foi muito. Olha, agora eu lembro que o Milton me ligou e ele me falou que me achou no Google, assim, sabe? E eu não fazia campanha, não fazia Google Ads, nada. Meu site era simples, eu não tinha todo um trabalho de SEO, de estratégia para chegar. Então, é muita prova, sabe? É impressionante, assim. É nada, foram seres intermediários que te puseram na tela do Milton. Exato, exatamente, sabe? E eu também já fui topando, assim, sabe? Vibrou comigo, não dá para explicar. E eu gostaria de... Gustavo, pelo seu depoimento, dá para perceber que você entendeu o livro, cara. Não precisou falar 3 palavras, deu para sentir que você entrou no espírito do livro. Parabéns, cara. Graças a Deus. Puxa, legal. Eu queria também aproveitar... Acaba de publicar o último documento. Opa! Maravilha. Que maravilha. E acho que vale um agradecimento especial também, claro, ao Milton, ao Marcos, né, que foi a ponte, né, o atendimento, vamos falar assim. Mas um agradecimento muito especial ao Flávio e ao Magela por terem topado, né? Lá atrás eu apresentei o software, eles estavam com uma boa vontade incrível para me ajudar, para ajudar nessa questão da edição, puxa, e da revisão, que não é fácil, né? Porque uma coisa é você estudar o livro e outra é você pôr atenção para encontrar erros, né? Para revisar. Então, é um trabalho difícil mesmo. Agradecer bastante por essa disponibilidade e também agradecer ao Flávio que aquele empurrão quando a gente brinca de jogar toalha, né? Mas não é assim, eu nunca quis realmente jogar toalha. Mas o Flávio, naquela hora final, assim, ele soube motivar, assim, sabe? Ele teve uma postura muito legal também para dar aquele gás no final de tudo, sabe? Eu passei, a gente conversou bastante, né? Eu tinha bastante contato com o Flávio por causa das revisões, então ele motivou bastante, assim, sabe? Vamos lá, Gustavo, falta pouco e tal, e a gente reorganizava como é que a gente ia fechar a semana com as revisões. Ele teve bastante paciência, né? Porque não, eu te mando até o final da semana, com certeza. E aí ia lá, tinha documento ainda para eu fazer a revisão. Então, mais esses agradecimentos aí também. Obrigado, Gustavo. Bom, como a Estela lembrou, eu disponibilizei um pouco. Então. Só responder um pouquinho ao Gustavo aqui. Eu acho que claro. Acho que foi um trabalho conjunto, entendeu? E eu entendi que em um certo momento tu entendeste perfeitamente, né, a missão, né, que tu tinhas, né, sido encarregado. Eu acho que certamente teve uma mão lá de cima, né? Porque a hora que eu senti que a coisa ia dar uma trancada, assim, por questões que a gente já falou aqui, né, eu dei uma meditada assim, vamos lá, Gustavo, vamos lá, que tem gente que está nos controlando aí, né, mais em cima. E funcionou muito bem. Te agradeço também, na verdade. Eu acho que esse trabalho é um trabalho conjunto de um monte de gente, né, especialmente a ti, a Mariana também, na verdade, acho que tu faz a parte dela, pena que ela não tenha entrado aí, né? E foi indicação tua também, né?
E eu acho que está todo mundo de parabéns aí. Valeu, obrigado, um abraço. Obrigado. Então, nós disponibilizamos há pouco o documento 196 e, com isso, a gente dá por entregue essa jornada. Eu queria aqui agradecer ao pai pela oportunidade de ter trabalhado nesse projeto, por ter nos permitido concluir, entregar esse trabalho. Eu acho que ficou maravilhoso. Eu queria agradecer particularmente aos 10 anjos que nos apoiaram desde o início nesse projeto. A entrega desse trabalho só foi possível graças a ele. Eu queria novamente agradecer a você, Gustavo, você está de parabéns, trabalho primoroso. Eu queria agradecer a todos que direto ou indiretamente nos ajudaram nesse projeto, né? A diretoria, a todos que trabalharam, fazendo ou não fazendo parte da diretoria, pessoal de Manaus, Carlyle, Magela, absolutamente todos, Flávio, todos da nossa primeira gestão trabalharam muito para que a gente conseguisse entregar. E eu quero agradecer a todos vocês pela presença, a todos vocês que nos apoiam, a todos vocês que nos motivam, e a todos vocês que vão nos ajudar a levar adiante, a publicar e divulgar o livro Durante. Meu muito obrigado a todos vocês pela presença aqui, e com isso eu dou meu boa noite e desejo que vocês tenham uma noite maravilhosa. Beijo no coração de todos.